programa de número 20, né? Programa de número 20, irmãos. Então, para nós é uma satisfação muito grande, né? Contar com a sua companhia, contar com você aqui conosco, para que possamos meditar na palavra de Deus, para que nós possamos falar aqui daquilo que é realmente a palavra, a escritura de Deus, né, voltada para a nossa vida. Irmãos, nós temos aqui o nosso programa Rumo ao Trono, falando para você sobre estas questões voltadas para a intimidade com Deus. O que a gente quer favorecer é que você, cada dia mais, se aproxime de Deus, cada dia mais você esteja, então, buscando a direção de Deus para a sua vida, né? Eu vou aqui encaminhar o link do nosso programa para mais um grupo aqui que eu esqueci, só um minutinho, e nós já seguimos aí com a nossa palavra. Então, irmãos, o que acontece? Agora sim, ótimo. Então, veja, irmãos, nós estamos vivendo momentos muito importantes aqui no nosso país. Estamos vivendo um momento político, né? Um momento de apreensão, vamos dizer assim, e nada mais oportuno para nós como igreja do que a oração, irmãos. Nós sabemos que o reino perfeito, o reino que vai trazer paz e justiça para a terra, é o reino de Cristo. E nós, como cidadãos, temos aí cada um o nosso posicionamento e, diante dos fatos atuais, também, né, uma atitude aí a ser tomada em relação às manifestações que têm acontecido, e nós não ignoramos isso, irmão. Como foi dito na mensagem aí no último sábado, nós não ignoramos que isso aconteça. Nós cremos que é possível, sim, fazer uma luta civil e conseguir melhorias para o nosso país, né? Então, nós temos lá no livro de Jeremias, essa palavra que diz, olha, orem pela cidade onde vocês estão, porque se a cidade onde vocês estiver bem, vocês também estarão bem. Então, nós estamos orando pelo Brasil, irmão, porque se o Brasil estiver bem, nós também estejamos. Então, esse é um programa que incentiva a oração, o jejum, a leitura da palavra. Hoje, muitos irmãos em jejum conosco, fazendo o seu jejum até meio-dia. Agora, muitos irmãos entregando o seu jejum para o almoço. Outros estão aproveitando justamente esse horário de almoço para assistir o programa e não irão almoçar, vão seguir em jejum até o final do dia. Então, eu agradeço a você que está nos acompanhando nesse projeto, irmãos, de orar e jejuar toda quarta-feira. Nós estamos em jejum a partir do pôr do sol de terça. Seguimos em jejum, irmãos, aqui durante o dia, né? Alguns irmãos na parte clara, outros já iniciam desde a parte escura de ontem. Você tem que ver suas condições de saúde, né? Muitas pessoas não podem jejuar por longos períodos, e outros têm condição de jejuar muito mais do que um dia, 2, 3. Então, você veja a sua condição e, se você puder, jejue conosco na quarta-feira. Uma satisfação contar com a sua companhia toda quarta-feira. Nós estamos em jejum, temos o programa Rumo ao Trono meio-dia e depois o culto de oração às 19 horas, que você pode acompanhar presencialmente na Igreja de Deus São José do Rio Preto, ou você pode acompanhar também pela internet nesse mesmo canal. Muito bem. Então, irmãos, voltando aqui, eu quero falar com os irmãos que nós incentivamos a oração, o jejum e a leitura da palavra, o estudo das Sagradas Escrituras, como forma de se conectar com Deus, como forma de se aproximar de Deus, como ferramentas, irmão, para que a gente tenha intimidade com o Senhor. Nós temos aqui também o nosso propósito de orar pelo Brasil. Fizemos lá o clamor pelo Brasil, a convite do pastor Eugênio, 21 dias de clamor pelo Brasil até as eleições. E agora, irmãos, passadas as eleições, a gente viu ainda a necessidade, parece que ainda maior, né? Ainda maior de orar pelo Brasil, porque a gente viu que o país passa aí por um momento muito conturbado, e ainda que as eleições tenham se encerrado, hoje ainda aguarda-se aí um relatório, né, de uma auditoria, ainda se aguarda notícias ainda a respeito dessa eleição,
e manifestações nas ruas. Nós esperamos que isso tudo termine bem, que não haja nenhuma vida se perca, né? Que não haja violência, que nós não tenhamos problemas maiores vindo disso. Né? A irmã Yara também estava pedindo oração lá pela Bahia, né? Viu muita movimentação de lá do Exército, de equipamento militar, e nós esperamos que isso não termine num conflito armado, que isso não traga perda de vidas para o nosso país. Então, oramos para que tudo se resolva, né, de forma pacífica. Aqui nós temos também, irmãos, o nosso propósito agora deste mês de novembro. Esse mês de novembro nós estamos empenhados na divulgação do sábado, né? Foram feitos folhetos, panfletos, material, e também muitos irmãos, famílias que estão fazendo a saudação, início do sábado, tem programação lá na Igreja de Colombo, sexta-feira à noite, o recebimento do sábado. Essas atividades estão sendo transmitidas pelo canal da Igreja de Deus lá em Colombo, e nós estaremos incluindo também no aplicativo da igreja, né? Você também pode instalar no seu celular aí o aplicativo da igreja e acompanhar de forma ao vivo, né, online, aí, toda a programação da Igreja de Deus. Muito bom, irmãos. Esse mês, então, está dedicado a falarmos do sábado, nós falarmos, então, esse sinal que Deus colocou entre ele e o seu povo, que é do sábado. Temos ensinado aqui, irmãos, a oração pelo Brasil, pelos governantes, falamos de várias áreas aqui, conforme os programas iam avançando, nós falamos de orar pela segurança pública, serviço de saúde, educação, justiça, eleições, economia, pela paz, né, para que o Brasil não se envolva em guerra. E estamos trabalhando esse tema, Ensina-nos a Orar, esse quadro do nosso programa, Ensina-nos a Orar, onde nós temos falado que a oração é dirigida a Deus, a gente coloca ali agradecimentos, pedidos, louvor, e no final encerra essa oração em nome do Senhor Jesus. Então, nós oramos ao Pai, apresentamos nossos motivos de oração, seja gratidão, louvor, pedidos, o que for, e encerramos em nome do Senhor Jesus. Falamos também da forma de orar, né? Então, temos ali, além do que é dito, nós temos na Bíblia exemplo de oração de joelhos, exemplo de oração em que a instrução para que o homem retire o chapéu, não esteja com a cabeça coberta ao orar, e a mulher se cubra com o véu. Instrução para orar sozinho no seu quarto, instrução para orar em voz alta, em locais públicos, instrução para orar de madrugada, para orar também em espírito, né? Somente com a mente, somente com o pensamento. Orar pelos filhos, né? Muitas razões para a gente orar pelo casamento, o marido orar pela esposa, a esposa pelo marido. Tudo isso, irmãos, são razões de orar que nós encontramos nas Escrituras. E a gente ora também, irmãos, por milagres, né? Por coisas que estão fora do nosso alcance. Então, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou para que não chovesse, e 3 anos e meio não choveu. Então, irmãos, existem coisas sobrenaturais, coisas fora do nosso controle, fora da nossa capacidade, e aí a gente ora pedindo a Deus a direção e a bênção. E uma dessas questões, irmãos, está agora colocada, que é o Brasil, irmãos. É essa questão aí colocada das eleições, desse desfecho do governo, que nós esperamos, irmão, que o resultado seja positivo, que o resultado seja de bênção, que o próximo governante, irmão, seja um homem de Deus, convertido a Deus, que respeite, né, a religião, a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, a liberdade de crença, que nós tenhamos, irmão, mantida essa liberdade que sempre teve no Brasil, de nós podermos professar a nossa fé. Fora disso, irmão, nós corremos o risco de sermos perseguidos, né, como a igreja já foi em muitas outras épocas. E se isso acontecer, irmão, nós precisamos estar preparados para essa perseguição, nós precisamos estar fortalecidos, irmão, no espírito, nós precisamos estar cada vez mais perto de Deus, para que nós possamos enfrentar tempos difíceis, irmãos, para que nós possamos ter força espiritual, força moral, força física, irmão, para enfrentar momentos de perseguição e de dificuldade que podem sim sobrevir sobre a igreja, como já veio em muitas outras épocas, como foi na época ali do primeiro século, como foi em muitas outras ocasiões, em que a igreja se viu acuada, perseguida, tendo que fugir, tendo que
deixar os seus lares, suas casas natal, seu país, o povo onde tinha sua língua, porque havia perseguição aos cristãos. Então, esse é um cenário que parece que cada vez se torna mais claro aí aqui para o Brasil, e eu quero convidar os irmãos para nós orarmos, para nós falarmos com Deus e apresentar essa preocupação diante dele, para que ele possa reverter aí, irmãos, essa tendência bem forte, eu diria, né, de se buscar, colocar dificuldades para exercer a nossa fé, a nossa crença. E nós temos aqui agora mais um pedido. A irmã Maria Batista agradece as orações de todos, né, e continua pedindo oração pela sua família e também pelo Rosivaldo, né? O Rosivaldo, ela já falou, é um jovem que está passando por momentos ali de depressão, problema de saúde, né, ligado aí à depressão. Nós estaremos orando, sim, irmã Maria Batista, pelo Rosivaldo, também pela sua família, né, e já oramos bastante para Deus estar consolando aí os irmãos por conta do luto que enfrentaram aí na outra semana. Então, irmãos, nós hoje estamos aqui para lembrar os irmãos que nós devemos orar por milagres, nós devemos orar por motivos que estão fora do nosso alcance, por situações que estão fora da nossa capacidade, situações que nós não temos controle, que nós não temos a capacidade, irmão, de resolver por nós mesmos. Então, para essas questões, a gente ora, a gente coloca na mão de Deus. E vemos aqui, irmãos, talvez agora uma situação como essa. Está além da nossa capacidade. Ainda que a gente possa se manifestar, ainda que a gente possa agir a respeito, né, tomar medidas, mas não depende só de nós. Né? Nós não seremos decisivos nessa questão. Nós vamos orar, irmão, para que Deus, que tem todo o poder, para que ele possa interferir e trazer resultado, trazer bênção, que o governo do Brasil seja bênção para os brasileiros. É isso que nós pedimos. Que o governo, aquele que assumir o governo, aquele que estiver sentado na cadeira presidencial, aqueles que estiverem sentados no Congresso, deputados, senadores, aqueles que estiverem sentados nos tribunais, como juízes, desembargadores, ministros, que eles, irmãos, façam o que é direito, façam o que é justo, julguem conforme a justiça, legislem conforme a justiça, administrem conforme a justiça e possam, irmão, proporcionar uma vida tranquila para que nós possamos servir a Deus e ao próximo. Irmãos, a nossa oração é pedir a Deus um milagre, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a nossa nação, de forma que nós possamos seguir com a nossa liberdade de crença. E aí, irmãos, se isso não acontecer, se não for da vontade de Deus, que nós estejamos fortalecidos no Espírito, que nós estejamos prontos, irmãos, aptos a resistir, irmão, a buscar dentro de nossa casa, falar do Evangelho, seguir pregando o Evangelho, ainda que o ambiente seja desfavorável, nós estejamos firmes, irmão, na pregação, na busca, em levar a mensagem ao perdido, em edificar o crente e manter a nossa fé intacta, irmãos, na presença de Deus. Rumo ao trono de número 20. E estivemos aqui, irmãos, orando pelos pedidos que foram apresentados aqui nos comentários. Os irmãos também podem, né, durante o programa, na próxima quarta-feira, ou durante o nosso culto de oração, logo mais às 19 horas, você pode enviar o seu pedido de oração e nós estaremos orando, irmãos, aqui no programa e depois também mantemos essa anotação, né, para continuar orando, pedindo a Deus pela sua vida ou pelo problema, pela situação específica que você eventualmente queira nos informar ou queira nos pedir oração em favor dessa questão. Então, muito obrigado a você que participou hoje do nosso programa Rumo ao Trono. Vou voltar aqui, né? A irmã Maria Batista está conosco, irmã Ana Maria, Maria de Fátima, Ocilene, Ana Lúcia, Jaime, irmã Yara, pastor Welson, pastor Jaime, irmã Maria Batista, irmã Yara, né? Todos, muitos irmãos aqui conosco. Alguns a gente não sabe dizer quem são, né? Porque não fizeram aqui um comentário, então a gente só tem um número aqui de quantos estão acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook, mas não sabemos dizer quem é. Então, muito obrigado a você que acompanhou esse trabalho, que orou conosco aqui,
E eu espero que você continue, irmão, nesse espírito de oração em favor do Brasil, em favor da Igreja de Deus, em favor da sua congregação local, da sua cidade. Que Deus abençoe, irmão, a sua vida, a sua família. Muito obrigado pela sua companhia e paz seja convosco.